Hoje o incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, que matou 239 pessoas, completa um mês. Faz um ano que 242 jovens morreram no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, que deixou 242 pessoas mortas, completa amanhã 2 anos. E até agora... E hoje completou 3 anos do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mortes na Boate Kiss completa hoje 5 longos anos. Sobreviventes e parentes de vítimas do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria ficaram com sequelas psicológicas. A última reportagem do Rio Grande do Sul completa hoje 7 anos. Parentes dos 200... Aquele tristíssimo episódio lá no Rio Grande do Sul completa hoje 8 anos e os réus ainda não foram julgados. Há um mês de completar 9 anos da tragédia na Boate Kiss, que vitimou 242 pessoas, na maioria jovens, familiares das vítimas e a sociedade terão tão aguardado o momento de justiça, o julgamento da maior tragédia do Rio Grande do Sul. O desastre ocorreu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em decorrência de um incêndio iniciado pelo uso de fogos de artifício em um show na boate localizada em Santa Maria. A falta de sinalização de emergência, a obstrução de saída e falhas em extintores de incêndio, entre outros erros, contribuíram para o número elevado de vítimas da tragédia. O júri inicia no dia 1º de dezembro e tem previsão de aproximadamente 2 semanas de duração. O Direto ao Ponto dessa segunda-feira vai explicar como o julgamento vai funcionar e quem são os réus do caso. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. O julgamento inicia no dia 1º de dezembro, uma quarta-feira, e tem previsão de durar entre 10 e 15 dias, incluindo sessões aos finais de semana. O julgamento será presidido pelo juiz de direito Orlando Facchini Neto. No ano passado, o julgamento chegou a ser marcado para março, mas foi remarcado em decorrência da pandemia. O julgamento ocorrerá no plenário do 2º andar do Fórum Central de Porto Alegre. A transferência do local de julgamento de Santa Maria para Porto Alegre também desagradou familiares de vítimas. Eles organizaram uma vaquinha para que famílias possam viajar para assistir ao julgamento e se hospedar na capital gaúcha. Para entender um pouco mais sobre o rito do julgamento, eu converso com o jornalista André Malinowski, que será um dos repórteres a fazer a cobertura do júri pelo Correio do Povo. Olá, André, tudo bom? Bom, como eu já te anunciei aqui, tu vai ser um dos repórteres que vai estar acompanhando esse tribunal do júri, que deve ser um dos maiores e mais emblemáticos aí da história do Estado. E eu queria que tu explicasse quem vai participar desse julgamento que tem início dia 1º de dezembro e a gente não sabe quantos dias vai durar, mas deve durar aproximadamente 2 semanas. Pois é, Brenda, esse é um julgamento aí carregado de simbolismo, né? O julgamento dos réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss, que aconteceu há praticamente 9 anos atrás, no dia 27 de janeiro de 2013, foi uma comoção no estado, no país, em diversos lugares do mundo. Bom, então a partir do dia 1º de dezembro agora começa o julgamento, né, no plenário do 2º andar do Fórum Central 1, aqui em Porto Alegre. Esse julgamento vai acontecer em 3 turnos, começando às 9 da manhã, tendo intervalo para almoço do meio-dia a 1 e também entre as 18h30 e 19h. A ideia é que nesses 3 turnos se estenda até em torno das 23 horas. E também vai ter sessões aos sábados e domingos, né? Em razão dos protocolos, dos problemas de prevenção à pandemia da Covid-19, vão ser reservados 86 lugares, né? E a distribuição dos participantes está assim. A Associação de Vítimas dos Familiares da Tragédia, né, de Santa Maria vai ter 50 lugares. A imprensa vai contar com 12, sendo 8 para a imprensa em geral. Os acusados, 16 lugares, né? 4 para cada um deles, já que são 4 réus, e os familiares que não integram a associação de vítimas vão ter 6 lugares disponíveis. O Ministério Público fecha com mais 2 lugares. E a população em geral ela vai poder assistir em algum outro espaço do fórum ou é transmissão virtual? Pois é, isso é uma coisa, é uma ótima questão,
Porque o que acontece? Vai ser transmitido no YouTube do Tribunal de Justiça, né? Então as pessoas não precisam ir até o fórum para assistir, até porque elas não vão conseguir entrar por um grande aparato de segurança que vai estar armado nos arredores, né, e no próprio fórum, e também pela questão do credenciamento. Só vai ter acesso às pessoas credenciadas, né, que fizeram isso com antecipação, e também que mostrem o passaporte vacinal, inclusive teste de PCR 72 horas antes, né. Então, na verdade, a orientação que a gente até passa para o público quando começar o julgamento é que o público em geral assista pelo canal do YouTube. Falou sobre o esquema de segurança, né? O que a gente sabe sobre isso? A segurança vai ser bastante reforçada, né? Os números não são sequer divulgados. Por exemplo, o Comando Militar do Sul vai oferecer alojamento para os familiares das vítimas que vão se deslocar para Porto Alegre. Não está sendo divulgado nem que quartéis da corporação, né, do Comando Militar, nem quais pessoas ou quantas vão receber. Esse é um pequeno exemplo, né? Também tem a questão da incomunicabilidade, né, dos envolvidos no julgamento, que não tem contato com ninguém, né, com nenhuma pessoa, assim. Então, é um grande aparato de segurança para garantir a isonomia total, né, durante o julgamento, né, e a própria segurança de todos os envolvidos. Sobre os familiares das vítimas, André, houve um movimento também desse grupo reivindicar que esse julgamento fosse em Santa Maria, acabou não sendo, ficou em Porto Alegre. Então, eles vão ter que se deslocar para Porto Alegre, eles vão receber esse apoio que tu falou, né? Mas há vários custos envolvendo, assim. O que a gente sabe, então, de como vai ser essa organização? Porque são muitas pessoas mesmo, né? Fora os que vêm testemunhar também, né? Que são sobreviventes dessa tragédia. Além desse auxílio do Comando Militar do Sul, né? Restaurantes associados ao Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, o SINDA, vão fornecer alimentação gratuita, né, a essas famílias, né? Até eles estão organizando isso junto com a Prefeitura de Santa Maria para que oferecerem alimentação para as pessoas que vêm. Realmente não é uma questão fácil, né? Vêm tantos familiares, né? Centenas de pessoas. Alguns até de fora do estado, Sim, né? pessoas que moram fora do estado, de virem acompanhar, porque tem a questão do transporte, hospedagem, alimentação, os deslocamentos aqui na própria cidade e não saber quantos dias, né, isso vai ser necessário, porque na verdade existe uma previsão de 14 a 15 dias para o julgamento, mas isso pode extrapolar, né? Não tem como se cravar, né, com certeza. A Associação dos Familiares das Vítimas está organizando online uma vaquinha online, em que eles querem conseguir juntar 30 mil reais para ajudar nos custos, né? Bem nessas questões de hospedagem e alimentação. Até agora há pouco eu já tinha visto e já estava em mais de 25 mil reais, né? E segue no ar essa vaquinha online aí, que a associação, que foi criada um mês depois, aliás, da tragédia, né? Até para organizar tudo, né? Todos esses familiares, para tornar assim como um canal, né? Um canal de comunicação com a justiça, com a imprensa, né? Foi criada e eles estão fazendo essa vaquinha para tentar ajudar nos custos. Certo. E sobre o júri popular, André, como é que foram escolhidas essas pessoas que vão participar deste grupo? Como vai acontecer também a intervenção deste grupo no que deve ser o veredito do júri do tribunal? Na verdade, isso já vem se arrastando há bastante tempo, né? Há muitos meses, né? E tal. Mas o que acontece? No dia ali que começa o julgamento, o que vai acontecer? Na parte da manhã, assim, principalmente, na parte da manhã, o juiz Orlando Faxini Neto, né, que vai presidir o júri, ele abre as atividades e ele sorteia 7 jurados que vão constituir o conselho de sentença, entre um total de 25 jurados, né? E a partir daí começa mesmo o julgamento, né? Ele também vai executar as resoluções que tiver porventura pendentes, né? Nesse primeiro dia, já no período da tarde, está previsto que sobreviventes serão ouvidos em plenário, né? Esses jurados, né, esses 7 que vão ser sorteados ali dos 25, vão ser os 7 que vão até o fim do julgamento, né? Aí eles têm total incomunicabilidade, né? O voto deles é soberano, é secreto,
ao final do julgamento, né? Então, para garantir, né, essa isonomia também, né? Bom, aí acontece o que se chama no direito, vai começar a fase de instrução, né? Quando vão ser escutadas, então, 10 vítimas, 5 testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, 5 testemunhas de defesa para cada réu, exceto o Luciano, que é um deles, que não fez essa indicação. No total vão ser 19 testemunhas, sendo que uma delas é comum a 2 defesas no julgamento. Na sequência tem o interrogatório dos réus, né, que podem ficar em silêncio se eles optarem por essa decisão. E a partir daí começam os debates, né, o momento em que a acusação e as defesas têm a oportunidade de apresentar as teses e os argumentos, né, para os jurados. O tempo total para essa fase do julgamento será de 20 horas. Né? A divisão ficou estipulada das seguintes maneiras: 6 horas para o Ministério Público e o assistente de acusação, né, que dividem o tempo, 6 horas para as defesas dos réus, 1h30 para cada, lembrando que são 4 réus, 4 horas de réplica para o Ministério Público e assistente de acusação, que dividem novamente o tempo, e 4 horas de tréplica, uma para cada defesa. Encerrados os debates, né, os jurados são questionados, estão aptos para decidir, passam por uma sala privativa para responder um questionário que é formulado pelo magistrado Luiz Facchini, né, e aí eles proferem uma sentença. Né. Aliás, eles depositam o voto na urna, a maioria prevalece, e no retorno plenário o juiz anuncia o resultado e profere a sentença. Isso parece muito simples, assim, a gente conversando, mas, na verdade, existe essa estimativa de que sejam uns 15 dias que demore, mas deve extrapolar. O que eu percebi indo no Ministério Público numa coletiva de imprensa na semana passada é que os promotores do caso envolvidos, eles têm receio de que a defesa dos réus tentem, de alguma maneira, paralisar, interromper, truncar o julgamento. Que o julgamento se estenda por muito mais tempo, né? Isso seria um grande problema, né, para toda a questão de logística do próprio julgamento, do que está envolvido no julgamento, para a questão das pessoas que vão estar em Porto Alegre, dos familiares, que geraria, além dos gastos, um desgaste emocional muito grande. Né? Eu percebo também, falando agora com alguns familiares nesses dias, que é muita ansiedade, né? Quase todos relatam isso, essa questão da ansiedade, né? Que está se aproximando, que vai vir tudo à tona, né? Eles vão ter que, mais uma vez, viver essa tragédia, esse trauma, né? 242 mortos, 636 feridos, pessoas que têm sequelas até hoje, né? Esse julgamento realmente eu acho que vai ser um marco, vai ser um dos principais julgamentos. Eu ouvi até de uma pessoa da área jurídica que vai ser o julgamento mais importante da história do país, ao lado da Lava Jato, apesar dos contextos desses julgamentos serem muito diferentes, né? A Lava Jato é uma coisa e esse julgamento envolve uma tragédia, assim, né? Então, o que se espera é uma cobertura muito grande, é realmente uma coisa que vai ser exaustiva para todos os envolvidos. Vai ter algumas coisas bastante curiosas, né, no julgamento. Por exemplo, os promotores chegaram já a antecipar que eles pretendem utilizar a reprodução digital, uma recriação virtual, né, que mostra como era a Boate Kiss, que vai ser utilizada, porque, na verdade, como ficou tudo destruído, eles não têm como mostrar. Então, foi recriada digitalmente. Eles fizeram em 3D, né, para mostrar quais eram as saídas. Isso, quem coordenou todos esses trabalhos foi a antropóloga argentina Virginia Vecchioli, né, que é professora da Universidade Federal de Santa Maria. Ela que é responsável por ter recriado isso. Inclusive, esse tipo de recriação tem sido usado em alguns tribunais penais internacionais, né? Então, isso vai ser uma certa novidade, né, no caso. Sim. E agora também é questão de esperar, porque é uma coisa que se arrasta há tantos anos. Mas o que eu mais percebi nesses dias é mais ou menos essa questão da ansiedade dos familiares, que vão ter que reviver tudo isso de novo, né? Eles esperam que vão ser machucados, né? Vão ser machucados. E essa questão dos promotores, né, responsáveis pela acusação, assim, de que eles estão preocupados que seja realmente muito truncado, né, que a defesa tente dispositivos, né, para truncar bastante esse julgamento. André, a gente falou bastante dos 4 réus e eu queria que tu falasse um pouco sobre quem são essas pessoas, qual é o envolvimento delas
nessa tragédia ocorrida em Santa Maria em 27 de janeiro de 2013. Pois é. Os réus, então, né, são os sócios, né, da Casa Noturna, o Elisandro Calegaro Spor e o Mauro Londeiro Hoffman, né, e também o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, o Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical da banda, né, que é o Luciano Bonilha Leão, né, eles que vão responder pela acusação de homicídio, né. Enfim, a tragédia aconteceu na boate, né, a perícia constatou diversos tipos de problemas, né, lá no local, depois da tragédia. Por exemplo, existe uma estimativa de que ela comportava 750 pessoas, né, e ela estaria superlotada. Os investigadores, né, citaram na época que teria 1.300 pessoas dentro. Já o corpo de bombeiros foi ainda acima, né, chegou à conclusão que tinha 1.500 pessoas, né. E houve um conjunto de problemas que se verificaram, né? A questão da saída, né? A saída era todo mundo entrava e saía pelo mesmo lugar, né? O que dificultou muito... Inclusive, né, a superlotação, né? Dificulta que as pessoas consigam sair. Isso. E outros problemas, né? O alvará fornecido pelo Corpo de Bombeiros estava vencido desde agosto de 2012. Né? Havia outros problemas, não havia aqueles chuveirinhos de teto para um caso de incêndio para cair aquela água. Alguns extintores não teriam funcionado, como houve relatos de pessoas, né, que testemunharam lá dentro, né, que foi tentado apagar no início, que alguns seguranças tentaram apagar e o extintor não saía água. Enfim, houve bastante desses problemas, né. A tragédia também se consumou porque o que aconteceu? Quando acenderam o sinalizador, né, pirotécnico durante o show, a banda ali, e pegou fogo na parte de isopor, né? O que aconteceu? Começou a se alastrar, começou a soltar uma fumaça muito escura com cianeto, né? E o cianeto é um gás altamente tóxico, né, e letal, que inclusive era usado durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração nazista para sufocar as pessoas, né? Então, esse gás aí, ele ganhou uma projeção na hora do acidente, porque os aparelhos de circulação de ar, né, os ar-condicionados, não conseguiram, na verdade, eles acabaram distribuindo mais, o que prejudicou também a questão da visibilidade de quem estava lá dentro, e não conseguia, havia muitos empecilhos para essas pessoas saírem de dentro da boate, né? Que até nessa animação digital, essa antropóloga expõe bastante essa questão, né? Havia muitos empecilhos, sofás, divisórias de metal, então aí as pessoas ficaram com alguma dificuldade, né? Com bastante dificuldade, de encontrar a sinalização, visualizar por onde saíam, né? E muitos acabaram indo para o lugar errado, né? Onde os bombeiros acabaram encontrando a maioria das vítimas. André, qual é a expectativa, então, de sentença que essas famílias, que o próprio Poder Judiciário tem para esses 4 réus? Pois é. Isso é sempre uma questão muito delicada, né? Se falar em sentença, assim, antes do julgamento propriamente dito, né? Mas os familiares, eles esperam por justiça, né? Eu também percebo falando com o Flávio, que é o presidente da Associação das Vítimas, que eles percebem, assim, uma coisa que está incomodando muito os familiares das vítimas é que a defesa dos acusados está tentando vitimizar, segundo as palavras deles, esses próprios réus, né? Vitimizar como invertendo o que os fatos, né, que estão nos autos mostram, né, que é o envolvimento dessas pessoas, né? Isso é uma coisa que os familiares das vítimas estão bastante preocupados, estão muito ansiosos com essa questão. Mas agora tem que esperar todo o julgamento, o resultado, para ter uma ideia de tempo, né, de quem vai ser condenado, quem não vai ser. Aí é preciso esperar realmente o final do julgamento, mas a expectativa dos familiares realmente e dos promotores é que realmente eles sejam, né, os promotores de justiça, inclusive, já anteciparam que vão pedir a prisão e vão sustentar a condenação. Né? Certo, André, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho na cobertura. Obrigado e um grande abraço. O Direto ao Ponto fica por aqui. Notícias sobre o caso da Boate Kiss você pode conferir no site do Correio do Povo, que irá fazer a cobertura do julgamento a partir do dia 1º de dezembro. Esse episódio contou com sonoras da TV Record, edição de Alifa Alencar e apresentação minha, Brenda Fernandes. Até a próxima!